Olá, gente, tudo bem aí? Hoje, nesse estudo, eu quero tratar com vocês sobre uma coisa que vem mudando muito ao longo dos anos aí, e eu quero tratar hoje sobre arrependimento e conversão. O que significa exatamente arrependimento e conversão e o que as Escrituras Sagradas tratam a respeito disso. Então, o tema hoje é arrependimento e conversão e o techuvá. São a mesma coisa? Meu nome é Agnaldo César, do canal Coisas da Vida, e bora trabalhar. Vamos lá. Qual a diferença entre arrependimento e techuvá? Talvez por arrependimento você esteja pensando algo como que o arrependimento de hoje é diferente do arrependimento de antigamente. Quem sabe o seu entendimento de arrependimento seja se converter a uma igreja cristã ou alguma outra religião, enfim. Isso é o que vamos ver hoje durante esse estudo. Mas já posso adiantar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, são totalmente diferentes e distantes. Arrependimento e conversão é totalmente diferente do que é techuvá, que é o que nós vamos analisar agora. Arrependimento tem um sentimento muito amplo e generalizado, nós vamos analisar isso. Já techuvá é um sentimento específico apenas para quem conhece as Escrituras Sagradas de acordo com a cultura que o Eterno outorgou ao seu povo escolhido através de Moisés lá no Monte Sinai. Tá? Então nós vamos fazer essa distinção. João 5,45. Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai, né? Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós confiais. Porquanto, se tivesse escrito em Moisés, vós teríeis acreditado em mim, porque ele escreveu acerca de mim. Isso é Yahushua HaMashiach falando dele mesmo, verso 47. Mas se vós não acreditais em seus escritos, né, nas suas escrituras, como vós acreditareis em minhas palavras? Bom, gente, aqui é só uma introdução. Eu quero dizer o seguinte: a importância do conhecimento da palavra. Tem muita gente que diz aí que anula a lei por causa da graça, inventam aí um monte de argumento para dizer que o chamado Velho Testamento perdeu o seu efeito, né? Ou diz ainda que o Velho Testamento é para o povo judeu, para o povo da lei, e o Novo Testamento é para a graça, né? Para o povo da nova dispensação da graça, Israel invisível e por aí vai, tá? Chama-se teologia da substituição, uma coisa que deve ser muito combatida. Tá? Então, não dá para você conhecer quem é o Salvador, quem é o Mashiach, quem é Yahushua, sem antes conhecer Moisés e seus escritos, tá bom? Então é importantíssimo, fundamental, prioritário que você conheça a Torá. Tá? O Messias, o Mashiach está dizendo isso. Tá? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós confiais. Porquanto se tivesse escrito em Moisés, vós teríeis acreditado em mim, porque ele escreveu acerca de mim. Yahushua HaMashiach é a Torá viva, é a personificação da Torá. Mas se vós não acreditais em seus escritos, como vós acreditareis em minhas palavras? O Mashiach não veio para julgar, ele veio para fazer com que a Torá se tornasse uma verdade absoluta na vida do povo escolhido, ok? Então quem julga é a palavra que o Eterno deu a Moisés para que ele transmitisse ao povo. Então a Torá ela tem validade. Quando uma pessoa, um grupo de pessoas negam a Torá, negam a Moisés, negam os escritos que o Eterno deu a Moisés, por conseguinte negam o Mashiach, porque o Mashiach é a Torá viva, ok? Eu acho que isso ficou muito bem claro, tá? Techuvá em hebraico literalmente significa retorno. É a prática de voltar às origens da cultura hebraica. Inclui o sentimento de se arrepender das transgressões de maneira profunda e sincera, ou seja, de uma forma honesta. Aquele que passa pelo processo de techuvá com sucesso é chamado de Baal Techuvá. Baal Techuvá é um termo masculino, né? E o termo feminino é Baalat, né? Techuvá.
Então, Baal Teshuvá é masculino e Baalat ou Baalás é feminino. É um termo hebraico utilizado pelos judeus ortodoxos para se referir a um outro judeu que não era praticante, mas agora segue as práticas da cultura hebraica. Baal Teshuvá pode ser traduzido como aquele que se arrependeu, né? Ou o senhor do arrependimento. Historicamente, o termo Baal Teshuvá se refere a um judeu que não seguiu a halachá, a lei judaica, né? E através de um processo de introspecção e arrependimento, retornou para o caminho correto, né? E por falar em caminho, vamos falar sobre o caminho que está escrito em Atos, em Romanos, né? Eles eram chamados os do caminho, né? Ou seja, Natsarim ou Nazarenos. Dependendo, você vai encontrar também Netzarim, Natsarim, Natsori, né? São palavras semelhantes. Atos 9:1. E Shaul, ainda respirando ameaças e mortes contra os Talmidim, né? Contra os discípulos do Mashiach, dirigiu-se ao Kohen Hagadol, ao sumo sacerdote, e desejou dele cartas para as sinagogas de Damasco, no intuito de que, se encontrasse alguns daquele caminho, quer homens, quer mulheres, ele pudesse trazê-los para Jerusalém. Atos 11:26. E quando ele o achou, trouxe-o consigo para Antioquia. E sucedeu que, por um ano completo, se reuniram com a congregação, né, com o ajuntamento dos judeus de Israel, né, e ensinavam a muita gente. E os Talmidim foram chamados Natsarim pela primeira vez em Antioquia, não cristãos. Não foram chamados de cristãos, foram chamados de Natsarim. Atos 22:4. E eu persegui o caminho até a morte, o caminho, aqueles que seguiam o caminho, né? Aqueles que seguiam a palavra da verdade de acordo com o que o Mashiach havia ensinado, de acordo com a Torá, ok? E eu persegui o caminho até a morte, algemando e entregando a prisões, tanto homem quanto a mulheres. Atos 24:14. Mas isto te confesso, que segundo o caminho, a que eles chamam de heresia, assim eu adoro ao soberano, tá? Em hebraico Yahuwah e em aramaico Elahá, né? Eu adoro ao Criador, né, dos meus pais, crendo em todas as coisas que estão escritas na Torá e nos Neviim, nos profetas. Vou ler de novo Atos 24:14. Mas isto te confesso, que segundo o caminho a que eles chamam de heresia, assim eu adoro ao Eterno, ao Soberano, né, ao Eterno dos meus pais, Abraão, Isaac e Jacó, né, crendo em todas as coisas que estão escritas na Torá e nos Neviim, nos profetas. Depois você lê esses versículos aí na sua Bíblia para ver se há diferença. Muitos religiosos e mesmo os não religiosos creem que o ato de arrependimento por um pecado ou erro cometido pode ser resolvido, apagado, anulado com um pedido de desculpas, o recebimento de perdão, ou nem isso. Prejudicar ou fazer mal a alguém consciente ou inconscientemente, não assumir ou reconhecer o erro, ou mesmo negar que cometeu o erro, é uma atitude corriqueira, é uma coisa comum, né? Esse tipo de atitude se refere a quem é capaz de atos traiçoeiros, que não é pessoa confiável, definição de mau caráter. Por certo, muitos simplesmente esquecem o pecado cometido e seguem em frente, né? Tocam a sua vida como se nada tivesse acontecido. É comum usar as expressões pecadinho, pecado e pecadão. Talvez isso ajude a aliviar a consciência. Vamos verificar o que significa algumas palavras nesse sentido. Definição de remorso e arrependimento. O remorso é uma impotência. Ele voltará a cometer o mesmo pecado. Apenas o arrependimento é uma força que põe termo a tudo, segundo Honoré de Balzac. Remorso é um substantivo masculino com origem no latim remorso, que significa um sentimento de aflição ou tristeza causado pela prática de um ato reprovável. Também pode ser considerado um sinônimo de arrependimento e remordimento. Uma pessoa classificada como sem remorso
é alguém que tem uma atitude condenável e posteriormente não demonstra um sentimento de arrependimento. Arrependimento e remorso. Apesar das palavras arrependimento e remorso serem consideradas sinônimos, vários pensadores fazem a distinção entre as duas. Para muitos, o remorso é uma espécie de falso arrependimento, sendo que a pessoa não pensa no dano causado a outra pessoa e se autocastiga com o único objetivo de não sofrer um castigo pior por causa da sua má ação. O arrependimento leva a uma dor genuína pelo sofrimento causado a alguém e culmina em uma mudança de atitude para não voltar a cometer esse mesmo erro. Assim, o remorso é um sentimento que prende o indivíduo ao passado, enquanto o arrependimento liberta a pessoa para viver o futuro de uma forma mais consciente, aceitável e feliz. A ação e efeito de se arrepender. Remorso ou mágoa por se ter cometido mal, contrição era o arrependimento por ter cometido aquele crime que o atormentava, ação de mudar de opinião ou de comportamento em relação ao que já aconteceu, sentimento de contrição ou rejeição demonstrado pelo pecador em relação aos seus pecados, fazendo com que este pratique o bem para seguir sua remissão. Em grego a expressão é usada metaneo, que significa mudar a mente, arrepender-se, mudar a mente para melhor, emendar de coração e com o pesar aos pecados passados. Bom, gente, rapidamente, melhor do que se arrepender é não fazer nada errado, ok? Então, antes de tomar uma atitude, antes de falar alguma coisa a alguém, pense bem. Eu costumo dizer o seguinte, se você falar alguma coisa da qual vai se arrepender, né, certamente o arrependimento virá, tá ok? Então, pense, é melhor ficar calado do que falar alguma coisa que ofenda alguém e por causa dessa ofensa você perca a confiança, ok? Continuando aqui. Mas se você pecar, se você cometer um erro que seja digno de arrependimento, você realmente se arrependa, então peça perdão, talvez você alcance o perdão, ok? Mas de qualquer forma, importa que você mude a sua atitude, tá bom? Quero frisar aqui mais uma vez, ok, que as escrituras sagradas elas foram totalmente escritas em hebraico e aramaico, ok? O grego ele entra como uma tradução posterior aos escritos hebraico-aramaico. Definição de conversão: ação ou efeito de converter ou converter-se. Quando uma coisa passa a ser outra, transformação. Ação de alterar ou modificar um sentido, caminho e direção. Ação ou efeito de mudar de religião, opinião, ponto de vista, hábitos, costumes, etc. A conversão é um giro de 180 graus na vida de uma pessoa. É virar completamente a vida de alguém do pecado para Cristo e para a salvação. Da adoração de ídolos para a adoração de Deus, da justificação de si mesmo para a justificação de Cristo, do governo do ego para o governo de Deus. É um pensamento cristão, principalmente um pensamento cristão protestante, né? Onde combate a chamada idolatria do catolicismo. Tá? A conversão é o que acontece quando Deus desperta aqueles que estão espiritualmente mortos e os capacita a se arrependerem de seus pecados e terem fé em Cristo. Duas coisas aqui. A pessoa precisa despertar por si mesma, ela precisa ter um entendimento de que ela cometeu um erro, ok? E fé, nós já sabemos, né? Tenho falado bastante disso nos estudos anteriores, que fé é o fruto, né, do conhecimento da palavra, da obediência da palavra, da prática da palavra e do ensino da palavra. Isso é fé, ok? Sem essas coisas, não tem fé, você tem uma crença, tá bom? Crer em alguma coisa, crer numa religião, acreditar numa religião é uma coisa. Ter fé é fruto do conhecimento profundo da palavra, mergulhar dentro das escrituras sagradas, a obediência às escrituras sagradas, a prática, a vivência, né, assumir para si aquilo que você aprendeu, né, passar a viver de acordo com as escrituras sagradas e ensinar as escrituras sagradas, ok? Então Deus, né, nesse conceito de que a conversão é o que acontece quando Deus desperta aqueles que estão espiritualmente mortos e os capacita a se arrependerem de seus pecados
e a terem fé em Cristo. Então aqui a gente percebe uma coisa, né? Então Deus está fazendo acepção de pessoas quando Ele distingue quem despertar e quem não despertar. É isso, né? A gente precisa parar para analisar o que diz. Quando Jesus nos chama para nos arrependermos e crer, né? Ele está nos chamando à conversão. É uma mudança radical naquilo que cremos e fazemos. Marcos 1,15. E dizendo, o tempo está cumprido, o reino do Eterno está perto. Fazei techuvá e crede na Besorá. Eu vou explicar o que é techuvá no final, ok? Então, na sua Bíblia talvez esteja arrependei-vos, né, e crede no Evangelho, tá? Mas a tradução correta é fazei techuvá e crede nas boas novas, ok? Boas novas por quê? Porque o Messias ele veio trazer o verdadeiro entendimento da Torá. Ele veio renovar o conhecimento da Torá, entendeu? Quando Jesus nos chama para tomarmos a nossa cruz, né, porque não foi cruz, e o seguirmos, ele está nos chamando à conversão, Lucas 9:23. E ele disse a todos eles, se algum homem vier após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua estaca de execução a cada dia e siga-me. Para que nos arrependamos, é necessário que Deus nos dê nova vida, novo coração e fé, né? Então, nesse aspecto, a gente não tem livre-arbítrio, né? Depende de Deus dar um empurrãozinho na gente, é isso? Tá bom? Efésios 2:1. E a vós, ele vos tornou vivos, visto que estáveis mortos em transgressões e iniquidades. Paulo está falando com os perdidos da casa de Israel e não com os não-judeus, ok? Porque pela Shesed sois salvos, né? Pela bondade, pela Emuná, acabei de explicar. E isto não procede de vós mesmos, é capacitação do Eterno. Sobre esse versículo, ele está muito bem explicado nos estudos sobre a graça, ok? Então, volta lá, são 3 vídeos de mais de 50 minutos cada um, explicando apenas sobre uma palavra, graça, ok? Daria para falar mais ainda, teria mais assunto para a gente discutir, mas quase 3 horas de vídeo é muita coisa só sobre uma palavra, né? Romanos 6,17, mas ao Eterno seja dado honra, né? Visto que ereis escravos, né, da transgressão, mas vós obedecestes de coração, né, a forma da Torá que vos foi entregue, né, lá no Sinai a Moisés. Tá? Mas ao Eterno seja dado louvor, honra, né? Visto que eres escravos da transgressão, mas vós obedecestes de coração a forma da Torá que vos foi entregue, ok? Então isso é Shaul, né? Paulo falando aos israelitas. Colossenses 2,12. Sepultados com ele no mikvá, né? Mikvá significa imersão, né? Mais conhecido como batismo, né? Sepultados com ele no mikvá, pelo qual também fostes ascendidos, né, elevados em conhecimento, com ele por meio da emuná, por meio da fé, na operação de Yahuá, que o ascendeu dentre os mortos. E quanto a vós, que estáveis mortos em vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, né, isso é uma orientação à circuncisão, ele vos tornou vivos juntamente com ele, tendo-vos perdoado de todas as vossas transgressões. 2 Timóteo 2,25. Instruindo com mansidão, lembra que Torá significa instrução, instruir, instruindo com mansidão aos que a ele próprio se opõem. Assim, o Eterno lhes considerará de algum modo techuvá, para que eles tenham o reconhecimento da verdade. Por isso é importante ter o conhecimento da palavra, ok? A gente não pode ignorar o conhecimento da palavra, tá bom? Se você nega o conhecimento da palavra que foi entregue a Moisés lá no Monte Sinai, você está negando ao Mashiach,
tá ok? Falei isso no comecinho desse vídeo, tá bom? Apenas para constar, as pessoas se convertem a uma religião como o cristianismo e suas facções, né? Evangélica, protestantismo, catolicismo, ortodoxismo, né? E outras religiões e suas facções, como islamismo, budismo, espiritismo e tantas outras aí. Cada religião proclama a sua verdade de acordo com o seu livro sagrado. Por exemplo, temos diversas bíblias cristãs, né, diversas traduções, o Alcorão islâmico, o Torá judaico, o livro tibetano dos mortos, o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu tive pesquisando, existe pelo menos outros 30 livros aí, se não tiver mais, das diferentes religiões que existem no mundo, tá bom? Então cada religião tem o seu livro sagrado. Então quando se fala de conversão, estamos falando de se converter a uma religião, tá? Como muitos costumam dizer hoje, atualmente aqui no Ocidente, né? Aqui nas Américas, no Brasil, né? Ah, eu me converti a tal religião, tá ok? Então, conversão, arrependimento está voltado para uma religião e não para a palavra. Vamos para a definição de transgressão. 1 João 3,4. Todo aquele que comete, é o que está escrito nas Bíblias aí, né? Todo aquele que comete pecado viola a lei, né? Viola o mandamento. Porque o pecado é a transgressão da lei, né? A transgressão do mandamento. Quando a gente fala mandamento, né? Assim, escrito desse jeito, a gente não entende a que mandamento especificamente está dizendo. Muita gente vai dizer aí, principalmente os adventistas, né? Vão dizer que está se referindo aos 10 mandamentos, quando na verdade não é, tá bom? 1 João 3,4, todo aquele que comete iniquidade viola a Torá, né? Porque a iniquidade é a transgressão contra a Torá. Ok? Então, iniquidade refere-se a todo comportamento que é errado, né? Já a palavra pecado é sinônimo de fracasso moral, tá bom? Iniquidade é o ato, eu vou falar disso também, iniquidade é quando alguém conhece a palavra, né, e mesmo conhecendo faz errado, tá bom? No hebraico do Antigo Testamento, né, o substantivo é pechá, usado 93 vezes no original. E o verbo é pachá. Pechá descreve ultrapassar do limite, né? A quebra de acordo, quebra de confiança, quebra de aliança, né? A aliança que foi feita lá no Monte Sinai. Enquanto no Novo Testamento a palavra grega é paraptoma, deslize ou desvio da verdade e justiça, desviar do caminho certo, cair ao lado ou próximo a algo, delito, né? Então, pechar é ultrapassar o limite, né? É quando você tem o conhecimento da palavra e você vai além dela, tá? Você comete iniquidade, tá bom? Já paraptoma significa deslize ou desvio da verdade, né? E da justiça, desviar do caminho certo, né? Por isso que usa, né, às vezes a expressão desviar para a direita, para a esquerda, ok? Esses termos geralmente são traduzidos como transgressão ou rebelião. Nas traduções mais antigas também se usa crime. Precisamos entender que a palavra do Eterno é uma só, escrita em um idioma só. Muitos dizem que as escrituras foram escritas em hebraico no Antigo Testamento e grego no Novo Testamento. Isso é um grave erro, ok? E aí nós temos vários versículos que vão falar aqui de transgressão, pechar, né, nas antigas escrituras, segundo Reis 1, Gênesis 31, Miqueias 3:8, Amós 8:6, Amós 1, 9, 10 e 13, Romanos 5:15, ok? Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões, transgressão aqui é outra palavra, é ravirá, não prosperará, né? Mas o que os confessa e os abandona terá rahamim. Rahamim é amor profundo, também já expliquei bastante sobre isso em outros vídeos. Todas as vezes que você quebra qualquer um dos mandamentos ou pronunciamentos, você está em transgressão, ou seja, você quebrou a aliança com o Eterno. Ação de transgredir, de infringir, violação, infração. Violação ou não cumprimento de uma lei, ordem ou regulamento, infração, transgressão, por exemplo, das leis de trânsito. Quem comete uma transgressão da lei de trânsito, um crime na lei de trânsito, é punido com multa, ok? Então, algumas palavras no hebraico
que definem o que é transgressão, né? O que é ir além daquilo que está na palavra. A gente tem shatat, significa algo como desviar do caminho, errar o alvo, no sentido de um erro ou desvio deliberado, uma atitude voluntária, né? Avel e avon designa um tipo de falta de integridade, desonestidade, iniquidade ao afastar-se intencionalmente do caminho da justiça. Pechá, transgressão, rebelião, transmite a ideia de revolta ou rebelião contra uma autoridade legítima, algo como uma quebra da aliança. Rachá significa maldade, implicando sempre no sentido de culpa moral ao fugir impiamente das regras estabelecidas. Impiedade é o ato do impiedoso, aquele que faz a maldade porque quer fazer, porque tem intenção de fazer e não tem o menor sentimento de amor por nada nem ninguém. Achã, que significa culpa, tá, andar errado, e maal, agir com infidelidade, agir traiçoeiramente, transgredir, cometer transgressão. No grego nós temos armatia, essa é a palavra mais abrangente para pecado no Novo Testamento, e na Septuaginta, né? Esse significa errar ou desviar do caminho de retidão e honra, fazer ou andar no erro, errar o alvo. Tá? Quando a gente fala Septuaginta, nós já fugimos das escrituras sagradas. Adiquia, injustiça, anomos, usada para se referir àquele que transgride a lei ou aquele que não tem lei. Paraptoma, algo como uma ofensa ou transgressão deliberada. Oneros, geralmente refere-se à iniquidade moral, né? Pornografia e vai por aí, né? Paranomia, quebra da lei, transgressão e iniquidade. Parabases, transgressão, ato de ir além de algum limite determinado, é a transgressão de um mandamento identificável. Consequentemente, significa mais que a amartia. Okay? Vamos lá para a definição de pecado. Segundo a religião, né, pecado é fracasso moral. É o desrespeito a algum preceito religioso, transgressão da lei de Deus ou dos mandamentos da igreja cristã. Ok? Vou frisar aqui mandamentos da igreja cristã, tá? Que difere dos mandamentos das escrituras sagradas. Violação de alguma norma é o dever, erro, atitude que demonstra maldade, perversidade, aquilo que deve ser sentido, lastimado. Condição de quem cometeu um pecado religioso, do latim peccatum. Definição de iniquidade. Iniquidade define alguém, humano ou não, que tem um comportamento contrário à moral, à religião, à justiça, à igualdade, etc. A iniquidade é praticada por iníquos, ou seja, quem se opõe à equidade. A iniquidade está associada ao ato de ser mau, injusto e perverso. Uma pessoa iníqua transgride as leis, normas morais e éticas sem qualquer tipo de ressentimento ou escrúpulos. A iniquidade está normalmente relacionada com o cinismo e falta de caráter. A criminalidade, pecado ou injustiça são algumas das ações de quem pratica a iniquidade. Nas religiões cristãs, a iniquidade é o desrespeito e negação das leis e mandamentos sagrados de Deus, sendo mencionada diversas vezes no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. No Velho e no Novo Testamento, né? A iniquidade pode ser considerada um pecado, mas de uma forma mais agravante. Segundo a Bíblia, o iníquo é o indivíduo que já está acostumado a pecar, não se importando mais com as consequências ou tendo vergonha de cometê-los. Ok? Então, iniquidade é algo que vai além do pecado. Ok? É uma das coisas pela qual eu não gosto de usar a palavra pecado nas escrituras. Eu prefiro usar transgressão mesmo. Ok? Porque pecado, ele dá um sentido de coisa pequena, né? Quando o pecado não deveria ter tamanho. Pecado, pecadinho, pecadão, né? Na verdade, a transgressão, ela se refere exatamente à lei, tá ok? A transgressão, ela é algo diretamente voltado contra a lei, né? E quando a gente fala de lei, a gente fala de instrução, a gente se refere à Torá. Definição de impiedade. Ímpio significa desumano, desnaturado, insensível. É aquela pessoa que não tem piedade, que age cruelmente.
O indivíduo ímpio é uma pessoa indiferente, intolerável, que pratica barbaridades, que tortura. É também um adjetivo que significa herege, incrédulo, que não tem fé, né? Não tem crença no caso, né? É também um indivíduo que possui valores contrários aos estabelecidos pelo senso comum, ou ainda aquele que ofende a moral e a justiça. É uma pessoa que age com libertinagem, que abusa da liberdade, ok? O ímpio, ele toma aquilo que não é dele em todos os sentidos, tá? O ímpio é alguém bem com um peso de transgressão muito grande. Vou citar duas parábolas aqui que vai fazer a gente entender, começar a entender já alguma coisa voltada a Techuvá. Parábola das 100 ovelhas. Uma das parábolas mais contadas é da ovelha perdida, né? O Machia a contou da seguinte forma. Lucas 15, 4 em diante. Qual o homem dentre vós que tendo 100 ovelhas, caso vindo a perder uma delas, não deixe as 99 no deserto e saia após a que está perdida até que a encontre? E quando a encontra, põe-na sobre os seus ombros, regozijando-se. E quando ele, ao chegar em casa, chama e reúne seus haverim e vizinhos, seus amigos, né? Dizendo-lhes, regozijai-vos comigo, porque eu achei minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo que de igual modo haverá mais alegria nos céus, né? Mais sinhá nos céus, no Shamaim, acerca de um transgressor que se arrepende, do que 99 tzadikim, né? 99 justos, que não necessitam de Techuvá. Ok? Parábola do filho pródigo. A palavra do filho pródigo, ela se refere especificamente às 10 casas perdidas de Israel, tá bom? Lucas 15, 11 em diante. E ele disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai, pai, dá-me a porção dos bens que me pertence, e ele lhes dividiu os seus haveres. E decorridos não muitos dias, o filho mais moço ajuntou todas as coisas e tomou a sua jornada para uma terra distante, e lá extraviou seus bens, vivendo sediciosamente, né? Sem se preocupar com nada. E quando ele gastou tudo, levantou-se uma fome intensa naquela terra, e ele começou a sofrer privações. E ele se apegou a um cidadão daquela terra, e este o enviou para seus campos para que desse alimento aos porcos. Prova de conversão ao cristianismo era comer carne de porco. Eu já tratei disso em alguns estudos, tá? O judeu, para provar que ele tinha se convertido forçadamente ao cristianismo, era comer carne de porco, tá bom? E ele ficou desejoso de encher seu ventre das vagens que os suínos comiam, e ninguém lhes dava. E ao cair em si mesmo disse, quantos empregados do meu pai têm pão com abastança e de reserva, e eu pereço de fome? Eu me levantarei e irei para meu Abi, e lhe direi, Abi, transgredi contra os céus e diante de ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados, né? Dos versos 17 a 19, que eu acabei de ler. Isso é demonstração de arrependimento. Verso 20. Ele se levantou e foi para seu pai, mas quando ele ainda vinha muito longe, né, seu pai o avistou e teve compaixão, rahamim, né, e correu, debruçou-se sobre seu pescoço e o beijou. E o filho disse-lhe, pai, eu transgredi contra os céus e diante dos teus olhos, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Versos 20 e 21, demonstração de Techuvá. Por quê? Porque ele quis voltar para o pai, ele quis voltar para a raiz, quis voltar para as práticas costumeiras iniciais, ok? Mas o Abi, né, o pai, disse aos seus empregados, trazei a melhor vestimenta e ponde sobre ele, ponde-lhe um anel, sinal de retorno à aliança, né, na sua mão, e sandálias nos pés, ok? Aí a gente vai lembrar lá de Efésios capítulo 6,
se eu não me engano, onde fala da armadura, né, do Eterno. Muita gente confunde aquela armadura com a armadura romana, quando na verdade é uma armadura do exército israelense, tá? Então a gente vai lembrar lá, né, das vestes, da sandália nos pés, espada na mão, etc. Tá bom? E trazer aqui um novilho cevado e matai-o, e comamos e celebramos. A gente pode entender esse novilho aqui como um sacrifício, tá? Um ato de sacrifício de agradecimento, tá bom? Porque este meu filho estava morto e está vivo outra vez, e ele estava perdido, as 10 casas de Israel, e foi achado. Essa foi a missão do Mashiach, achar as 10 casas perdidas de Israel, né? E eles começaram a celebrar. Ora, seu filho mais velho, né, no caso Judá, estava no campo, e voltando ele, ao se aproximar da casa, né, ouviu música e danças. E ele chamou um dos servos, né, um dos empregados, e perguntou o que significava aquelas coisas. E ele disse-lhe: teu irmão chegou e teu pai matou o novilho cevado, porque o recebeu a salvo e com saúde. E ele se irou e não quis entrar. Todavia seu pai saiu e convalidou aquilo com ele. E ele respondendo disse ao seu pai: eis que há muitos anos que eu te sirvo, nem transgredi algum mandamento teu, e ainda assim tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse celebrar com meus amigos. Mas assim que esse teu filho chegou, o qual consumiu teus bens com meretrizes, tu matastes para ele o novilho cevado, né? E ele disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Era justo que nós celebrássemos e tivéssemos simha, alegria, com esse teu irmão que estava morto, né, e tornou a viver outra vez, e estava perdido e foi achado. Gente, esse novilho sacrificado, ele se refere ao próprio Mashiach, tá bom? O Mashiach, ele morreu por causa dos que estavam perdidos, ok? Então, a parábola das 100 ovelhas, ela tem uma outra visão daquilo que você está acostumado, tá bom? Então, vamos lá. Talvez você ainda alcance esse entendimento, mas o Mashiach está tratando sobre as 10 tribos perdidas da casa de Israel, quando ensina sobre a parábola das 100 ovelhas, bem como a do filho pródigo e até outras. Lembre-se, as escrituras sagradas foram escritas por hebreus, para hebreus, por causa dos hebreus, e o Mashiach era hebreu, né? Isso por um acaso te parece estranho? Então vamos lá, fazendo techuvá. Vamos aprender agora o que é techuvá propriamente dito. Mateus 4:17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus, né? De acordo com a Bíblia cristã. De acordo com as Escrituras Sagradas, Mateus 4:17. Daquele tempo em diante, né, que Yahushua começou a proclamar e a dizer: fazei techuvá, porque o Malhut Hashamayim, né, o reino dos céus, vos é oferecido. O techuvá é o aspecto central da vida do homem, e quando se trata de salvação e de comunhão com o Eterno, isso se torna ainda mais explícito. Numa definição ampla, techuvá é um despertar para o conhecimento da verdade, um desejo de reforçar a aliança entre o indivíduo e o Eterno, o desejo de reforçar, renovar a aliança entre a pessoa que quer fazer o techuvá e o Criador, o Eterno. A palavra techuvá vem da raiz shub, que significa voltar-se, retornar. A palavra techuvá significa literalmente resposta, volta, retorno. E aponta para a ideia de voltar a um lugar, assim como também o sentido de resposta. A raiz shub está presente em toda a Escritura, mas a palavra techuvá aparece somente na Brit Hadashah. O techuvá é componente central porque para que o ser humano alcance o Olam Rabá, o mundo vindouro. E, portanto, é necessário anunciar às nações que duas coisas caminham juntas: techuvá e perdão das transgressões. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que, para alcançar o perdão das transgressões, é preciso saber
Quais são as transgressões, o que está escrito na lei, o que está escrito na Torá, quais são as instruções, ok? Imersão do retorno. Vamos ver o que é isso. Essa é uma postura diferenciada, pois a imersão era feita como um ritual público de purificação da carne que resulta em testemunho. Essa questão de purificação, né, tem a ver com o batismo, né, que acredito que todas as igrejas cristãs praticam, né. No templo existiam, se eu não me engano, 6 tanques de água, né, no subterrâneo, onde as pessoas, antes de irem fazer o sacrifício, tinham que passar por essas águas. Então elas desciam pela escada, tiravam toda a roupa, né, ficavam nuas, totalmente nuas. Era água corrente, tá? Não era água parada, eram piscinas, né? Era água corrente, não era água parada, tá? Deixando bem claro. As pessoas tiravam toda a roupa, entravam, né? Não sei dizer especificamente se tomavam um banho, né, no sentido de se lavar, ou só mergulhavam totalmente dentro da água, para a água cobrir todo o corpo, né, e simbolicamente levar todas as transgressões embora, tá? Ou se as pessoas se lavavam com sabão, enfim. Mas é certo que as pessoas entravam no tanque de purificação, tá? E desciam por um lado da escada e subia pelo outro lado da mesma escada. Há quem diga que saía tinha um lugar certo de entrada, uma porta de entrada, né? E um vão de entrada e tinha um outro vão de saída. E há quem diga que descia a escada de um lado da escada e no outro lado da escada subia. Descia de um lado, subia de outro. Tá? Então existiam esses tanques de purificação antes de fazer os sacrifícios no templo. Tá? Então, imersão do retorno, a imersão tem a ver com isso. Tá? O batismo tem a ver com isso. Então todas as vezes, todos os anos que eles faziam o Yom Kippur, né? Na época do Sukkot, né? Eles mergulhavam no rio. Eu acredito que é isso. Tá? Eu vou fazer um estudo também sobre as 7 festas fixas, né, do calendário judaico. Então a imersão do retorno, esta é uma postura diferenciada, pois a imersão era feita como um ritual público de purificação da carne que resulta em testemunho. Marcos 3:11, eu em verdade faço mikvah, né, vos imerjo com as águas de Techuvá, com as maim de Techuvá. Água de Techuvá, né, água do retorno, imersão do retorno. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele há de vos imergir, né, de fazer mikvah, com o fogo do Ruach HaKodesh, ok? Aqui eu diria, seria uma confrontação com as escrituras sagradas. Lucas 24:47. E que o Techuvá para a remissão das transgressões fosse proclamado em seu nome entre todas as nações, começando de Yerushalayim, né, Jerusalém. Que fique bem claro que a emuná é a maior demonstração pessoal de que a pessoa reconheceu que estava no caminho errado e que precisava retornar ao caminho, né? Veja as parábolas que eu acabei de mencionar. Os frutos dessa demonstração são notórios, perceptíveis e reconhecidos por todos. Todo mundo percebe quando uma pessoa muda o seu comportamento, né? Lembrando que emuná é o resultado explícito, conhecimento, obediência, prática e ensino da palavra. Mateus 9:13. Mas ide e aprendei o que significa isto. Eu desejo rahamim e não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas os transgressores para Techuvá. O Techuvá se dá em 3 níveis, a saber: na aliança com o Eterno, um acordo ou concerto é baseado em contrato, texto escrito, por isso é necessário ter conhecimento do seu conteúdo, refiro-me às escrituras sagradas. Na aliança consigo mesmo, então na aliança com o Eterno, na aliança consigo mesmo, né, no reconhecimento verdadeiro de que estava no caminho errado e no forte desejo de mudar de vida, né, de mudar de relaxar. De voltar para o caminho. Na aliança com o próximo, no sentido de se desculpar com o próximo, de demonstrar que errou e que não vai mais cometer erros com o próximo. Desculpar
né? Entenda bem, desculpar não é anular a culpa, é reconhecer a culpa e mudar de comportamento. Porque uma vez que você errou, não existe nada que apague aquilo, entendeu? Não existe borracha, tinta, nada que vai apagar aquilo, ok? Uma vez que errou e aquilo fica, tá ok? Todo esse processo envolve sentimentos como arrependimento, tristeza, lamentação, sentimento de culpa, inconformismo, o entendimento que não deveria ter feito determinada coisa. O Techuvá precisa ser baseado no fundamento correto, que a palavra do Eterno o Techuvá precisa ser baseado no fundamento correto, que é a palavra do Eterno. Existe um outro fundamento que não a palavra? Sim, existe. Ele está relacionado com aquilo que a Escritura chama de obras mortas, que são aqueles feitos realizados, primeiro, com motivação errada e segundo, da forma errada. É preciso que saibamos que o Techuvá conduz as obras e não o contrário. Aqui o sentido é o seguinte, tá? Que a demonstração que a pessoa fez Techuvá é uma mudança de comportamento e o desejo vivo e concreto de voltar a praticar as boas obras de acordo com a Torá, ok? Então, quando se fala na Bíblia, né, de obras mortas, não se refere à Torá, se refere aos maus costumes, né, às coisas erradas que fazia, ok? Coisas contrárias à Torá. Hebreus 6.1, portanto, deixando os princípios elementares da doutrina do Mashiach, prossigamos para a perfeição, para sermos completos, não lançando outra vez o fundamento de Techuvá das obras mortas do passado e da Emuná para com o Eterno. Este texto nos mostra de forma muito clara que uma vez iniciada a nossa caminhada com Yahushua, devemos então avançar dia a dia, não deixando de praticar os primeiros ensinamentos do ungido, mas sempre buscando aquilo em que precisamos nos aperfeiçoar ainda mais, para nos tornarmos completos. Nos meus estudos, tenho insistido que a cultura judaica é a base fundamental e serve de parâmetro para as demais nações viverem em comunhão com o Criador. Portanto, as Escrituras Sagradas servem definitivamente como a palavra que regula esse relacionamento. Techuvá não é só arrependimento, é haratá, que significa remorso, lamento, é remoer, se penitenciar, é enfatizar o sentimento de culpa, é reconhecer profundamente o erro e ter o desejo de voltar a praticar aquilo que o Eterno determina nas Escrituras Sagradas. Logo, só retorna quem havia se desviado do caminho, e os que nunca conheceram a verdade. Aqueles que já têm o correto e verdadeiro conhecimento do caminho, praticar o seu serviço de sacerdócio e ensinar. Techuvá é, portanto, responder ao chamado e retornar ao caminho determinado pelo Criador. Você quer a vida eterna com Yah, né? Com Yahuwá, com o Eterno? Responda ao chamado dele e volte para o caminho original, que é buscar e ter conhecimento, obedecer, praticar e ensinar a palavra de acordo com o que foi outorgado, né, pelo Eterno no Monte Sinai a Moisés. Ok? Bom, gente, então se arrepender, né, arrependimento e conversão está sempre associado com religião. Techuvá, diferente disso, está relacionado com o conhecimento da palavra, né? Tá? Então, qual é o conhecimento da palavra? Conhecimento original das Escrituras Sagradas. Nós precisamos mesmo buscar na raiz. E a raiz nós encontramos na boa oliveira, e a boa oliveira é símbolo da nação de Israel. Ok? Então, a nação de Israel, ela é uma árvore, a oliveira, a boa oliveira, em que as 10 tribos perdidas estão se tornando a voltar, né, vão ser enxertadas, tá? E os não-judeus devem se unir aos judeus, vamos dizer assim, buscar o conhecimento da cultura judaica e viver a cultura que o Eterno deu para o povo escolhido. Quando o Eterno tirou Israel da servidão lá no Egito, né, levou até o Monte Sinai, né, e mostrou assim, esta
A Torá é a constituição da nação de Israel. Esse é o livro que vai regular o relacionamento de vocês com outras nações e o regulamento entre vocês. Um dos regulamentos era o quê? Que eles não deveriam se casar com mulheres de outras nações, a menos que ela fizesse techuvá, ok? Então, é só para você ter entendimento. Na verdade, era para o povo de Israel transmitir essa cultura para todas as nações desde desde quando a nação Israel foi fundada ali no Monte Sinai, ok? Só que eles não conseguiram fazer isso, ok? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido ser claro, né? Só mais uma coisinha aí. Eu quero enfatizar, né, que não existe o arrependimento de antigamente, é realmente diferente do arrependimento de agora, tá? Mas nem o arrependimento de antigamente, nem o arrependimento de agora leva definitivamente alguém ao conhecimento verdadeiro da palavra, tá, ok? Conhecimento verdadeiro da palavra a gente vai encontrar na boa oliveira, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Já são 50 minutos aqui. Dê o seu like, compartilhe, inscreva-se no meu canal, me ajude a divulgar esse trabalho, o trabalho do Reino do Eterno, tá bom? Que o Eterno te abençoe grandiosamente. Baruch Hashem. E não esqueça de comprar os meus livros, os links aqui embaixo. Até mais.